banco bem específico, não é um banco de varejo, sim um banco mais especializado em projetos, muitas vezes o empresário chega lá com uma ideia, que ele ainda não viu se é viável ou não essa ideia dele, e ele não tem hoje até condições assim de elaborar a questão de viabilidade desse projeto, né? Certo. Então essa questão de você estar formando opiniões, esclarecendo as pessoas de como elaborar um projeto, quais são os itens que precisam ser analisados na elaboração de um projeto, isso é muito importante para o sucesso. Eu sempre falo para o empresário assim, como que você vai investir o teu recurso, porque um financiamento, ele não é fundo perdido, você tem que ter um reembolso desse financiamento. Então, se ele não tiver uma segurança que o investimento dele vai dar certo, e hoje todo investimento tem risco, né? O banco lida com risco todos os dias, mas o que nós temos que fazer é diminuir esse risco o máximo possível para dar segurança que esse projeto ele vai se pagar lá na frente. Então, é muito importante que nós tenhamos essa massa crítica de opiniões, né, sobre questão de projetos mais seguros e melhores para o nosso estado, aqui para a nossa empresa. Certo. A professora Ana Paula já está pedindo aqui a palavra e eu também já faço a pergunta de uma outra aluna, também do curso de Ciências Econômicas da FAI, que coloca o seguinte: as instituições privadas focam em preparar seus estudantes para o ingresso em empresas privadas. Há alguma estratégia para incentivar o formando e ingressar em órgãos públicos em parceria com o governo? Você concorda? Se é esse o foco da instituição de ensino superior privada? Eu não vejo diferença entre preparar para a iniciativa privada e preparar para o setor público, né? Porque se você tem visões diferentes entre preparar para o setor privado e preparar para o setor público, significa o seguinte: para o setor privado você requer eficiência, para o setor público não? Certo. Para o setor público você também requer eficiência. Então, o fato de você estimular parcerias, né, com a iniciativa privada significa você preparar, você educar isso que o Thiago falou agora, você preparar o empresário, você preparar a sociedade para aquilo que é necessário ter conhecimento, né? Então, como fazer um projeto bem feito, né? Para que a empresa não vá falir. E hoje o órgão público é tão cobrado como iniciativa privada. Ele tem que estar preparado, ele tem que sempre ter a resposta para... E no caso específico da FAI, só levantando uma outra questão. Além da eficiência, além do business, etc., a FAI estimula muito a ética, o comportamento ético, os valores morais, os valores da pessoa como ser humano. E isto também é necessário para o setor privado e para o setor público. Razão pela qual a gente não vê muito esta diferença, digamos assim. Prepara só para o setor privado? Não. Hoje se prepara para o setor privado e para o setor público, ou seja, para a sociedade como um todo. Porque, afinal de contas, é desta sociedade que vêm as pessoas que vão trabalhar ou no setor privado ou no setor público. Muito bem. Nós temos, então, pouco tempo para encerrarmos esse segundo bloco. Vamos deixar a segunda questão norteadora. Vamos continuar discutindo mais um pouquinho, então, como uma organização torna-se inovadora. Os nossos convidados até agora elaboraram e traçaram um panorama geral sobre a questão da inovação e também do investimento. Agora nós vamos, então, perguntar a eles como tornar uma organização inovadora. E a transformação perpassa quais setores da organização? É algo da cultura organizacional, é algo da gestão, modelos de negócios, capacitação de pessoas, enfim, é toda uma mudança, é uma transformação estrutural. Os nossos convidados responderão sobre essa questão no próximo programa, no próximo bloco. Já voltamos. Mais de 50 opções de cursos, 7 áreas do conhecimento, experiência de mais de um século. Todo o know-how da FAI Business School está à disposição do mercado em 4 áreas de atuação. Executive Education, com a promoção de cursos para executivos de altíssimo nível em parceria com a ESAD. FAI Training,
com cursos de curta duração para capacitar, atualizar e desenvolver profissionais de maneira objetiva e rápida. Convênios internacionais, transformando os alunos em verdadeiros players mundiais. Consultoria, prestando orientações técnicas seguras para as mais variadas áreas de negócios. FAI Business School, a vanguarda do conhecimento na área de negócios. Voltando para o terceiro e último bloco do programa de hoje, que está tratando sobre a inovação e investimento na economia brasileira. Os nossos convidados já discorreram ao longo do primeiro e do segundo bloco, traçaram para nós um panorama geral de como está a inovação no mercado brasileiro, na economia brasileira, também sobre a questão das empresas, se estão investindo em inovação ou não estão, e agora nós vamos abordar como tornar essas empresas inovadoras. Qual é, se é que há uma fórmula para isso, essa fórmula mágica. E há necessidade de uma transformação geral pela cultura da organização, gestão, modelos de negócios, capacitação de pessoas. Professora Ana Paula, vamos começar então com você essa questão, por favor. Então, eu acho que a resposta para isso é simples, é aquilo que a gente está discutindo aqui. Para tornar uma organização inovadora, nós temos que ter uma parceria entre as universidades e a iniciativa privada. Ou seja, nós temos que capacitar as pessoas, nós precisamos que essas pessoas tenham competências, tragam competências já trabalhadas no ramo da educação, já trabalhadas quando elas estão na sua formação profissional, para que elas consigam contribuir e inovar durante a sua vida profissional. Certo, e esse conhecimento será aplicado também nas organizações. Exatamente. Essa mudança, essa transformação na organização também parte de vários setores de dentro da organização? Porque aí nós teríamos a cultura da organização focada para a transformação? Sim, e é isso que nós estamos discutindo no primeiro encontro aberto de economia, Brasil e competitividade, que a FAI está promovendo. Certo, né? Vão abordar exatamente como essa transformação ocorre na organização, é isso, professora? Exatamente, então nós vamos abordar as diferentes formas como a inovação vai afetar a competitividade empresarial. Isso nós já discutimos no primeiro momento, onde houve um encontro fechado apenas entre os professores e os alunos, certo, onde já houve essa discussão, onde nós já estamos preparando, né, como mostrar e como formar a competitividade no Brasil. E isso vai ser agora aberto para a comunidade. Aberto para a comunidade. E quando será o encontro, professora? Será nos dias 29, 30 e 31 desse mês de outubro. De outubro. E para as pessoas participarem, precisa buscar ingressos? Não, acho que basta entrar em frequentar, contato. Isso é muito importante. Isso, basta entrar em contato se tiver alguma dúvida com a coordenação. Acontece no período? Da noite. À noite, isso, nos dias 28, 29, 30 e 31. 30 e 31. São 4 dias, então. São 3 dias. São 3 dias, aliás, do encontro, que ocorre no auditório da FAI, Centro Universitário, ali na rua 24 de maio. Isso, no e Campus está 1. aberto à comunidade. Agora também precisam ficar atentos, porque o auditório também não tem uma capacidade infinita para que todos recebam todos os interessados, claro, né? Então, buscar também chegar informações, né, para chegar no horário adequado para que seja possível. O professor Stefanello e o Tiago estavam pedindo a participação durante a fala da Ana Paula. Vamos aqui então, professor. Não, só para responder a pergunta, como uma organização se torna inovadora. Sim. Eu gostaria de responder em 2 fases. Primeiro, a razão para otimismo aqui no Brasil, para as empresas, digamos, olhando o médio prazo, se tornarem inovadoras, e há alguma razão para otimismo que mostre que isso pode ser feito? Eu acho que sim, há razões. Em primeiro lugar, nós temos uma estabilidade política e democrática. Em segundo lugar, nós temos uma vantagem competitiva no Brasil muito grande, por exemplo, em minérios, em alimentos e alguns setores de alta tecnologia, como, por exemplo, a aviação, através da Embraer.
nós não temos problemas na nossa sociedade de conflitos significativos, como existem em muitos outros países. Temos um setor financeiro muito sólido aqui no Brasil e que está mostrando, inclusive para os outros países do mundo, como regulação, como tem aqui no Brasil, é importante. E nós vemos que a sociedade, aos poucos, está exigindo do governo, inclusive algumas mudanças estruturais fundamentais que afetam os investimentos que são baixos, inclusive em inovação. E, a meu ver, para uma empresa se tornar inovadora, o primeiro ponto é que a inovação tem que ser incluída na missão e nos valores da empresa. É um negócio que tem que vir de cima para baixo. Então essa transformação envolve todos os setores da organização. Tem que ser incluída na missão e nos valores da empresa. Segundo lugar, a empresa não tem jeito, tem que alocar recursos nisto. Uma parcela do lucro da empresa tem que ser alocada nisto, na pesquisa e no desenvolvimento tecnológico de produto e de processo. Principalmente os grandes oligopólios, que isto é uma vantagem competitiva fantástica em nível de mercado, pelo aumento da produtividade, redução de custos, melhoria da qualidade dos produtos de uma forma em geral, ou seja, aumento de competitividade. E é óbvio também que para a empresa ser inovadora, isto perpassa com o ensino, com a educação tecnológica. E para fazer educação tecnológica, não é apenas a academia, a universidade pública, a universidade privada, mas também a própria empresa, cursos em company, no local de trabalho, habilitando o colaborador, habilitando a pessoa que está trabalhando na empresa, ser mais eficiente, ser mais produtiva, ser mais habilitada, ser mais habilitada a executar as tarefas que são necessárias para ela ter essa maior produtividade e essa maior competitividade. E é claro que o governo tem que fazer a sua parte, mudando uma série de situações na economia de uma forma em geral, inclusive na sociedade, retirando estes entraves que limitam os investimentos de uma forma em geral, e inclusive os investimentos em inovação. Ou seja, é uma tarefa árdua e eu lamento dizer que não é para pouco tempo. Nós vamos demorar alguns anos até mudar radicalmente esta situação, como os outros países demoraram alguns 20, 30 anos para chegar a uma situação melhor. Mas isso não pode nos desanimar. A gente tem que fazer e começar agora. Não podemos deixar isso para as próximas gerações. É um projeto de longo prazo. Exato. Tiago, na sua organização, de que forma vocês, quando recebem os projetos, conforme você já falou anteriormente, das organizações, vocês também já conseguem fazer a leitura e perceber que essas empresas estão buscando a inovação, estão buscando inovar-se. E isso também fica claro que é uma transformação em todos os setores das organizações. E exemplos, porque, claro, vocês também devem ter exemplos que foram muito bem sucedidos, até ultrapassaram as expectativas, e outros nem tanto assim. Aqueles que ultrapassaram as expectativas, o que você poderia colocar, o que mais chamou a atenção, o diferencial desses projetos? Eu queria citar, eu acho que uma palavra que resume tudo, que é a questão de gestão. Né? A questão de gestão hoje, se a empresa não tiver uma gestão baseada em valores, como o professor citou, que entre na cultura da empresa, que uma empresa que tem uma gestão de conhecer qual é o mercado que ela tá inserida, quais são os concorrentes que ela tem, quais são quais são os diferenciais que ela tem nos produtos dela e o que ela poderia agregar nesses produtos para eles se tornarem, se manterem competitivos e sempre com esses diferenciais. Porque nós já vimos vários casos de empresas que têm um produto hoje sem nenhuma concorrência, ele teve uma sacada, que teve um produto excelente, com boa aceitação no mercado, só que esse produto ele acaba se tornando um produto fora outros produtos vêm
vem substituindo esse novo produto, e ele não consegue, por causa de uma gestão deficitária, ele não consegue inovar. Ele não consegue melhorar aquele produto dele, ele não consegue modernizar a organização dele e acaba parando no tempo. E aí outros concorrentes vão entrando naquele mercado, porque todo mundo fala, né? O fácil, entrar no mercado é fácil, o problema é se manter. Certo. É igual uma empresa campeã, né? O problema é você se tornar campeão, você pode até se tornar campeão um dia. Agora, se manter no topo, isso exige muito esforço, de melhoria de gestão, de processos, de você ter toda a organização que compra aquela ideia, que vá através daquele objetivo fim das empresas. No banco nós temos N projetos que nós recebemos, assim, e claro, nós temos uma análise muito aprofundada de todos os quesitos assim, de sucesso ou não do projeto, né? Nós analisamos capacidade de pagamento, analisamos a questão de mercado, de concorrência, todas essas variáveis que eu citei, para ver se o projeto vai ser viável ou não no futuro. Só que, mesmo assim, a gente não acerta 100% dos casos. Porque pode acontecer fatores na economia inesperados ou uma variação cambial muito forte. Que acaba... Aí seriam os fatores externos, mas que a organização também já deveria prever, digamos assim, tem alguns fatores que é muito difícil você prever, né? Porque como nós trabalhamos, tem projetos de prazo de maturação de 5, 10, 15 anos. São projetos de longo prazo. Então, durante 10, 15 anos, todos nós sabemos que a economia é cíclica, né? Sim. Mas tem setores altamente inovadores, que o BRE, inclusive, claro, financia. Um exemplo, só para dar um exemplo, que você pediu de setores inovadores. Olha, o agronegócio brasileiro, o agronegócio moderno, porque nós temos uma pequena parcela do agronegócio que é ainda atrasada, mas o agronegócio brasileiro mais moderno é altamente inovador e competitivo, um dos mais competitivos do mundo, porque consegue sobreviver com todas as agruras e essas situações, às vezes contrárias, consegue competir e